cautelar, cabe um chamado pedido liminar, que é o pedido que se faz para ser apreciado jurisdicionalmente antes do seu julgamento colegiado. De emergência, de urgência. Exatamente. Por isso que o relator sorteado para tratar da ação é quem vai julgar essa liminar sozinho. E porventura, posteriormente, essa liminar pode ser objeto de ataque, inclusive referendada ou não pela Corte. Mas isso aí é lá em Natal, junto ao TRE, lá em um desembargador. Exatamente, junto aos juízes eleitorais de segunda instância. Em caso dessa liminar, ela não ser concedida, qual é o instrumento que a defesa pode usar para ainda existe um outro instrumento para que eles possam pedir a permanência da prefeita Cláudia Regina no cargo? Sim, se essa liminar for indeferida, amanhã, ou sexta-feira, ou segunda-feira, quer seja quando for, a coligação Força do Povo possui um instrumento do agravo, que é uma decisão, às vezes chamada agravo regimental, às vezes agravinho, que se interpõe da decisão monocrática do relator e que força que essa decisão seja enfrentada pelos seus pares. O novo prefeito, Alex Moacir, assume o Palácio da Resistência na sexta-feira. Caso a liminar seja concedida, pode ser que na sexta-feira ainda ele já saia, ou então na segunda-feira, e aí gera realmente essa instabilidade. Mas como é que se avalia esse prejuízo ao município? Bem, essa não é uma pergunta tão técnica, mas sim uma pergunta política, de cunho inclusive administrativo. Então, pessoalmente, pela proximidade que qualquer moçoroense percebe entre o vereador Alex Moacir e a prefeita Cláudia Regina, essa afinidade, inclusive ele já vem de uma gestão que foi endossada por Cláudia Regina em sua postulação à candidatura situacionista, eu vejo que não haverá muita discrepância entre o modus operandi dela e dele. Acho que haverá uma sintonia, inclusive os cargos que estão aí titulares de secretarias devem continuar os mesmos, as rotinas administrativas não devem sofrer nenhuma alteração brusca ou sequer mínima. Eu acho que não há esse prejuízo a ser levantado. Ok, então vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político com sua participação. Estamos de volta com o cenário político, hoje entrevistando o advogado Ulisses Reis, assessor jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil em Mossoró. E ainda dá tempo de você participar do nosso programa, ligue para o 3315-0715. Você também participa no Twitter, é o @cenáriopolíticotcm, pelo e-mail cenáriopolíticotcm@tcm10.com.br. Carol também está ligada aqui, tudo funcionando normal. Vai no Facebook, www.facebook.com/cenáriopolíticotcm. E já chegando aqui, algumas perguntas. Você quer começar aí, Carol? Posso começar daqui? Começar. Então, a Maria Baracha, do bairro Bom Jardim, o doutor Ulisses faz um comentário, diz que o povo quer Cláudia Regina prefeita e pergunta quais as provas que impedem ela de exercer o cargo. Boa noite, dona Maria. Nesse momento, eu queria que a senhora entendesse bem que nós não estamos debatendo o mérito da ação. Se a juíza julgou bem ou julgou mal em cassar a Cláudia Regina nesse momento. O que eu posso lhe responder, em que pese acho que não é a resposta que a senhora espera, porque eu não vou dizer aqui se há prova nos autos ou não, porque eu não atuei nesse processo, eu não tenho conhecimento de causa para tanto, é que a democracia se faz com impessoalidade, se faz com moralidade, se faz com legalidade. Então, qualquer vício, Ana Maria, que altere o pleito eleitoral, seja captação ilícita de sufrágio, compra de voto, ou seja, qualquer outro tipo de ardil, vicia o processo legislativo. Então, se nos autos for efetivamente comprovado que houve manobras irregulares tendentes a influenciar o eleitorado de maneira negativa para o lado A ou para o lado B, imperativamente o Poder Judiciário vai ter que intervir. Não é um caso de a juíza achar ou não achar, é um caso de provas. Se há provas, ela vai ter que tomar uma decisão que para muitas pessoas vai ser um entendimento hostil, como, pelo visto, o da hora. Então, a democracia se desenvolve e evolui a partir do obedecimento às regras do jogo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual todos temos que obedecer às regras, inclusive das postulações eleitorais. O poder econômico, o poder político,
não podem intervir nesse tipo de sufrágio, nesse tipo de opção livre do povo e escolher quem será o próximo administrador. Ok. O Francisco do Costa e Silva, ele gostaria de saber, Tolice, se a cassação for mantida, a gente conversava há pouco, por quantos meses, por quanto tempo Mossoró terá uma nova eleição? Senhor Francisco, como a cassação foi ainda no primeiro ano de mandato, se ocorrer, porventura, desta situação jurídica ser mantida, o TRE tem que elaborar uma nova eleição de acordo com a regra constitucional em até 90 dias. Ele lançará uma resolução. Durante esse intermédio, o presidente da Casa Legislativa continuará prefeito constitucional de Mossoró. Essa resolução vai versar basicamente sobre datas de registro de candidatura, datas de período de propaganda política e afins, coisas que o senhor já está cansado de saber. E ao final desses 90 dias haverá a nova eleição e será escolhido o próximo administrador da cidade. E aí, numa eventual eleição, quem pode disputar? Basicamente, as mesmas regras de outubro de 2012 serão transmudadas para cá. As mesmas pessoas que tinham aquelas inelegibilidades e incompatibilidades familiares e etc., nesse momento terão novamente. Nós vamos fazer um recorte histórico daquela época e trazer para cá para 2013, se isso acontecer. Ok, aqui temos bastante participação pelo telefone, estou vendo ali que está chegando. Aqui no Facebook, o Alexandre Alencar gostaria de saber se há possibilidades da prefeita terminar o mandato mesmo com essas cassações. Sim, já aconteceu no país de um prefeitável, um governável, etc., ser cassado e conseguir, via ação cautelar, via suspensões de efeitos sentenciais, permanecer no seu cargo até o final. Temos municípios aqui perto em que isso já aconteceu dessa maneira. Temos aqui também, Carol, a participação do João do Centro. Ele pergunta, Ulisses, Alex Moacir obrigatoriamente tem que ceder o cargo a Silveira Júnior? Sim, Alex Moacir vai ceder o cargo, porque a regra constitucional, que pelo princípio da simetria vem para a lei orgânica do município, diz que é o presidente da Casa Legislativa, o prefeito, em caso de vacância. Alex Moacir não é o presidente da Câmara Municipal de Mossoró. Todos sabem que o prefeito, ou que o presidente, é Silveira Júnior. Quando ele retornar, ele tomará posse do cargo. Se ele assim não quiser, aí haverá desdobramentos, como eu já comentei, que seria perder esse cargo, e esse cargo de chefe do Poder Legislativo, haver uma nova eleição, e aí o novo eleito tomar de conta dos dois poderes ao mesmo tempo. Ok. A Lourdes, do bairro Posição 2, ela faz o seguinte comentário. Parabeniza a Carol, o programa, diz que, se Deus quiser, Cláudia Regina voltará a exercer o cargo, pois ela é uma ótima administradora, e conclui, Carol, mandando um abraço para você. Muito obrigada. Qual é o nome, dona? É a Dona Lourdes, da Posição 2. Um abraço, Dona Lourdes. Podemos continuar aqui. A Helena, do bairro Bom Jardins, faz o seguinte comentário, dizendo que a juíza está de parabéns e o Bom Jardim está feliz. Comentário aqui da Helena. O Rangel do Paredões, ele queria saber, doutor Ulisses, se o senhor tem informações com relação à deputada Larissa Rosado, do processo, onde ele disse se ela ainda está cassada e inelegível. Você tem informações sobre esse processo? Marcelo, pelo que eu acompanho, que é o que todo moçoroense tem acesso de acompanhar, porque eu não estou de perto nesse processo, a candidata Larissa Rosado foi cassada em primeiro grau pela 33ª Zona Eleitoral de Mossoró, recorreu e o recurso dela ainda está sendo objeto de análise, não foi colocado. Assim como os outros dois primeiros processos de modo Exatamente. Então, em termos, Larissa Rosado está cassada, assim como Cláudia Regina está cassada. Porém, como não tenho conhecimento de causa específico, não posso lhe dizer quais são as probabilidades lá do que vai acontecer, do que pode acontecer e das pretensões políticas dela numa eventual manutenção. Ela recorreu, né? Ainda vai haver o julgamento do recurso. Então, nesse caso, ela não está inelegível, ou está? Eu não sei o teor da sentença, mas pelo que eu me recordo, ela não está inelegível nesse instante. Porém, há uma instabilidade jurídica muito grande na situação dela, porque se o TRE mantiver a sentença, aí nós vamos trazer para o caso concreto os efeitos da lei da ficha limpa, né? A lei complementar 135 de 2010, que diz que qualquer julgamento colegiado do órgão eleitoral, ainda que não transitado em julgado, já gera os efeitos imediatos da inelegibilidade. Então a situação jurídica dela também não é tão satisfatória. Ok, temos aqui a participação do Genildo Félix, do Bom Jardim.
ele fala que Cláudia Regina, se Deus quiser, voltará ao cargo. Carol. Ok, então o nosso tempo está esgotado, Marcelo. Ok, doutor Ulisses, perdão, obrigado pela participação. Tirar as dúvidas do pessoal de casa, nesse momento gera muitos conflitos na cabeça de quem está em casa. Boa noite, a gente vai acompanhando aí os desdobramentos. A você de casa, uma boa noite, obrigado pela companhia, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Carol. Ok, então, doutor Ulisses Reis, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Obrigado a você, Carol. Obrigado a você, Marlon. Eu espero que eu tenha ajudado a sanar algumas dúvidas da população acerca do tema. Acredito que sim. Nós temos aqui o recado. Queria agradecer a nossa colega, amiga Lilian Martins. Diz aqui no Facebook que o cenário político está bastante esclarecedor e parabeniza a gente, Marcelo, pelo programa. Obrigada pela audiência, amiga. Então vamos agora para casa. Para você que nos assiste, muito obrigada pela participação, pela audiência. Tenha uma boa noite. Amanhã é feriado, nós não estaremos aqui. Você vai rever uma reprise do cenário político. E a gente se encontra na sexta-feira, no mesmo horário, 6h45 da noite. Até lá.